Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e sou numerólogo, e nesse vídeo vou falar sobre as raízes da boa sorte. Conversando com muitos clientes e percebendo, claro, a minha própria experiência, a gente vai percebendo ao longo da vida que às vezes a gente recebe uma ajuda de amizades, de algum grupo que nós participamos, de um dos pais, de irmãos, irmãs, enfim, de vez em quando nós temos essa sensação assim de estarmos sendo protegidos pela natureza. Mas de onde que vem essa boa sorte? Isso acontece ao acaso? Isso vem de onde? Bom, como astrólogo, como numerólogo e como também um profundo estudioso das filosofias orientais e ocidentais, tenho percebido que, como dizem os grandes mestres, existe uma lei da natureza chamada lei do karma. Então, tudo que nós plantamos, nós vamos colher em alguma medida. Porém, aquilo que a gente planta não são somente os nossos atos, aquilo que a gente faz. Nós plantamos através de intenções, nós plantamos através de pensamentos, nós também plantamos sementes através de emoções, através de sentimentos. Nós também fazemos plantios através daquilo que a gente fala, das palavras que nós usamos e, claro, através dos nossos atos. Então, a nossa boa sorte, ou claro, o nosso karma negativo também, né, situações negativas que se aproximam de nós, todas elas praticamente são plantadas por nós mesmos. Então cabe a cada um de nós refletir como que estão as minhas intenções, quais são as minhas intenções são retas, ou eu estou agindo para ganhar elogios, ou eu estou agindo e publicando coisas para ganhar like apenas. Quais são as intenções por trás dos meus atos? Quais são as intenções daquilo que faço? Isso é muito frisado, né, principalmente pelas tradições orientais. Então essa é a primeira reflexão. Se nós temos ou não uma espécie de proteção ou uma espécie de boa sorte da natureza, nós temos que refletir sobre essa primeira questão. Quais são as minhas intenções por trás do que eu faço? Segunda questão, muito importante, quais são os meus pensamentos, quais são as ideias que estão na minha mente, o que está sendo criado pela minha mente? A nossa mente é uma ferramenta. O problema é que nós, seres humanos, temos uma grande identificação com a nossa mente. E nós achamos que nós somos a mente. Sendo que nós é que deveríamos comandar a ferramenta e não a ferramenta nos comandar. Então a mente ela funciona através de imagens, através de ideias, através de inclusive de sons, através de cores. E segundo o esoterismo, então, conforme seja as nossas ideias, os nossos pensamentos, conforme seja usada a nossa ferramenta mental, dessa forma nós podemos plantar boas sementes ou más sementes. E a natureza, com a sua grande lei do karma, a natureza, com essa grande lei, que é uma lei de justiça, que retribui aquilo que nós plantamos, simplesmente. Ela não é uma lei punitiva, ela não é uma lei que castiga ninguém. Essa é uma visão cristã ocidental. A lei do karma não pune, a lei do karma simplesmente ajusta um equilíbrio perdido. Então, conforme as nossas intenções, conforme os nossos pensamentos, conforme sejam os nossos sentimentos, o que habita o nosso coração, quais são as emoções, quais são os sentimentos, isso também gera karma, isso também gera efeitos. E isso pode se manifestar através de uma boa sorte ou não. Isso pode se manifestar através de uma proteção ou não. E claro, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, também vai gerando aí um resultado, vai gerando efeitos, e esses efeitos eles reverberam e depois voltam, seja na atual vida, sejam em próximas encarnações. Então, analisando o meu mapa astral, analisando o mapa astral de muitos clientes que eu tenho atendido nos últimos anos, tenho percebido que essa nossa boa sorte, ela se manifesta cada vez mais quando a gente mantém boas intenções, principalmente. Então eu fiz essa reflexão no início desse vídeo e frisei muito essa importância das intenções, porque isso inclusive no budismo, né, é o primeiro ponto do nobre óctuplo caminho. Retas intenções, reta compreensão daquilo que acontece na nossa vida. Uma intenção reta, uma perfeita intenção. Quando as intenções são puras,
são livres e purificadas de desejos egoístas, de tendências egoístas, que só alimentam o pequeno ego, a lei do karma e a natureza, sem dúvida nenhuma, vão agir em nosso favor. A natureza não está aí para punir ninguém, a natureza está aí para ensinar o ser humano. A natureza está aí com suas leis para ajudar o ser humano a evoluir. Se o ser humano ele se adequa às leis da natureza, ele evolui. E se ele se adequa às leis da natureza, ele se torna feliz. Agora, quando o ser humano vai contra as leis da natureza, ele vai se tornando infeliz, ele não desperta a sua essência, ele não se dá conta de que a finalidade da vida é justamente se aproximar da sua essência. Mas é imprescindível para todos nós nos adequarmos às leis da natureza. Nós não vamos fugir dessas leis. E repito, as leis da natureza não estão aí para punir ninguém. O ser humano não nasceu para ficar doente, o ser humano não nasceu para ficar infeliz, o ser humano nasceu para ser saudável, o ser humano nasceu para ser feliz. E quando nós ficamos doentes ou infelizes, frustrados, nós não podemos terceirizar esse problema. No fundo, nós temos que encontrar as causas dos nossos problemas dentro de nós. Então, retomando o tema desse vídeo, né? As raízes da boa sorte. Percebo pela análise dos clientes, né, pelos mapas astrais que faço, tenho percebido que a influência de Sagitário e de Júpiter no mapa astral dá esse, digamos, esse indício de como que a pessoa pode receber essa boa sorte de volta. Mas claro, ficar sabendo simplesmente onde que está a nossa boa sorte, como que ela vai ser canalizada, isso pouco importa. O que mais importa é, como já falei, quais são as sementes que nós estamos plantando. Não importa as sementes que nós plantamos no passado, isso não importa porque já foram plantadas. E se foram boas, virão de forma positiva. Se não foram boas, vai voltar também de uma forma negativa, no sentido de que vai ajudar o ser humano a se ligar, a despertar e a corrigir esses erros que foram cometidos. Mas nós não estamos livres de nenhuma semente que nós plantamos no passado. Não adianta. Isso volta de uma forma ou de outra. Mas, repito, não é um castigo, é uma lei da natureza observada por grandes civilizações e por grandes mestras e mestres do passado. Portanto, o que cabe a nós? Como já falei, repito mais uma vez, cuidemos com as nossas intenções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras e também os nossos atos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, como sempre peço, né, no final dos vídeos, se você gostou aí, deixe o seu like. Dando like no vídeo, ele ganha uma certa projeção dentro do YouTube, né? Ele alcança mais pessoas, digamos assim. Se não é inscrito ainda no meu canal, por gentileza, se inscreva. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.